Opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa tarde. Vamos ver se eu apareço aqui um pedacinho. Então tá aí. A nossa aula do dia 4/2 de 2021, falando sobre recuperação da informação. E nesse caso particular, nós vamos falar de um modelo de representação semântico, tá certo? Modelo de representação semântico. Um hipotético modelo de representação semântica, tá certo? Então, vamos lá. Acredito que você esteja vendo aí o nosso slide, tá certo? Então, veja só, definições. Um modelo de representação semântica refere-se a um modelo de representação hipotético, no qual os dados seriam representados de maneira textual e também através de ligações aos conceitos semânticos presentes no texto. Por que hipotético? Porque não há nenhum modelo efetivamente criado e disponível que nós possamos chamar de semântico mesmo, né? Então, existem várias tentativas assim, em termos de chegar nisso. Existem alguns um pouco mais avançados e outros menos avançados, mas um modelo semântico, ele é um modelo que seria parecido com o que nós temos na nossa cabeça. Vamos analisar aqui, né, esse modelozinho. Vou dar um tempinho para você dar uma analisada, tá certo? Enquanto eu vou beber uma água. Pronto, voltamos. Então veja só, vamos acompanhar aqui comigo um pouquinho. Eu tenho aqui uma frase: um homem passeia pela praça com seu fiel cão Pluto. Pluto é o nome do cão, né? Muito conhecido esse nome, inclusive tem um personagem da Disney que tem um amigo cão que se chama Pluto. Alguém se lembra quem é? Bom, então vamos ver aqui. Fazendo uma análise, né, desta frase e usando alguns termos que são conhecidos nossos, você veja que esse um homem já define um conceito. Nós podemos dizer que esse é um conceito de pessoa ou cidadão, né? Mas também podemos aqui pela espécie. Um homem é humano, humano é um mamífero, os mamíferos são fêmea ou macho. No caso aqui, um homem, ele é um macho da espécie mamífera chamada humano. Beleza, então aqui nós temos um conceito sendo representado aqui, tá certo? Professor, é só desse jeito que dá para representar isso? Não, dá para representar de muitas maneiras. Esse é só um exemplo. É só um exemplo, tá bom? Um exemplo que eu resolvi colocar para vocês. Então veja só, continuando. Depois disso, este um homem passeia. Passeia vem do verbo passear. E neste caso está aqui indicando que é um verbo, né? Um verbo é um elemento de uma frase dentro do português que se chama verbo, que indica uma ação que pode ser feita, pode ter sido feita no passado, pode ser feita agora ou no futuro. Então, é uma coisa que acontece no tempo. Então, por isso, o verbo ele tem tempo. Aqui eu coloquei, ele pode ser um tempo passado, pode ser um tempo futuro, pode ser um tempo presente. Como ele passeia, né, ele está passeando, então presente, coloquei aqui, né? Bom, o que mais? Continuando, ele passeia pela praça. Homem passeia praça. Praça, aqui eu resolvi registrar como local, beleza? Como local.
Então, esse local eu resolvi categorizar como imaginário ou real. Então, assim, como vocês estão vendo, é possível criarmos uma estrutura, né, para poder representar o que está contido nessa frase. E continuando ainda com ela, homem passeia a praça, né, com cão, né, com cão, com seu fiel cão amigo Pluto. Passeia na praça com cão. Cão, o que é? Ele é parecido com o que eu fiz aqui, ele é, voltando, né? Ele é um canino, que é um mamífero, e dessa categoria ele é um macho da espécie, né? E a questão do macho da espécie foi definida aqui, poderia ser foi definido pelo nome que foi dado ao animalzinho, ao Pluto, né? Poderia ser diferente, né? Então tá aqui, ficou puf, macho. Então aqui eu sei que existem esses conceitos presentes, conceitos de humano, conceitos de mamífero que aparecem 2 vezes, o conceito dentro da espécie de macho e fêmea aparece 2 vezes. Também aqui tem o conceito de uma estrutura gramatical, tem um verbo, tem questão do tempo. E isso aqui pode ser muito mais complicado, né? Note que eu não tratei o não tratei o com, o seu, nem o amigo, né? Eu deixei de lado isso, só para não poluir demais aqui essa nosso slide, porque eu quero que ele seja assim didático, tá bom? Didático para vocês. Por isso essa aula também nem vai ser muito extensa, porque eu estou colocando muito conteúdo, muita matéria para você pensar. Então veja, dessa maneira eu estaria propondo um modelo de representação semântica no qual as frases seriam representadas por tudo isso que está aqui, ó. Tudo isso aqui seria a representação, né? Você pode pensar que, nessa frase ela fala de humano? Fala de algum mamífero? Sim, de humano e canino. Essa frase, ela contém alguma ação? Sim, contém. Qual é o tempo dessa ação? É no presente. Que ação é? É o passeio. É o passear, né? Essa ação acontece em algum lugar, em algum espaço? Sim, acontece em um local real. Certo. Se eu tivesse feito todo aqui esse exercício, né? Essa ação ocorre em alguém, com alguém, né? Para alguém. Acontece com alguém. Com quem? Com seu fiel amigo Pluto, seu fiel cão amigo Pluto. Ok. Quem é o fiel amigo? É o Pluto. O que é o Pluto? Pluto é um macho da espécie mamífera chamada canino. E aí vai, você veja que eu vou conseguindo responder muitas respostas baseadas nessa estrutura. E a partir de então, eu poderia fazer pesquisas diferentes. Imagine só, todos os livros, né, todos os itens que estão no acervo bibliográfico da UFC, se eles fossem representados dessa maneira, né? Com todos os conceitos, amor, ódio, vingança, paixão, perdão, companheirismo, egoísmo, solidariedade, egocentrismo, né? Magnânimo, nossa, muitos conceitos, né? E você procuraria então por conceitos, tá certo? Conceitos reais, melhor, conceitos que se referem a coisas reais, conceitos que se referem a coisas abstratas, a coisas imaginárias, né? Por exemplo, apesar que muita gente pode discordar, o amor é um conceito imaginário, né? Outros podem dizer, o amor é um conceito real, ou será que o amor é real? Né? E esse conceito é real? Ou será que o amor é um conceito de algo imaginário? Fica aí para você discutir um pouco, tentar matar essa charada, tá certo? Mas o fato que quando você concebe, então, um modelo de representação semântico, este modelo ele pode ser feito para você representar tudo que há no mundo. Tudo. Note que esse modelo seria muito grande, muito vasto,
Ele teria que representar as coisas que nós vemos, usamos e criamos, os conceitos da nossa sociedade, o nosso idioma com suas palavras, o significado das palavras, a descrição de todos os animais que coabitam com a gente no planeta, dos elementos químicos, das forças da natureza, dos pesadelos e das tempestades, tudo isso teria que estar sendo modelado. Então é muito vasto. Então, às vezes, o que fazemos ou o que conseguimos fazer? Você pega um domínio, um conjunto finito de termos, temas e entendimentos sobre alguma coisa. Você também pode chamar esse domínio por outros nomes, tá certo? Como paradigma, certo? Pode chamar de paradigma ou quase também dogma, mas assim, paradigma é melhor, tá certo? É um paradigma. E tem uma outra palavra que é muito pouco conhecida e muito pouco usada, chamada arcabouço, tá certo? Então, dentro de um conceito com tudo que diz respeito. Por exemplo, a vida do pescador envolve um monte de coisas, tá certo? Um monte de coisas naquela vida de pescador, lá numa cidadezinha bem praiana no interior não, bem praiana, mas bem distante, tá certo? Bem longe das grandes metrópoles. Então, aquele pescador, aquela vida dele, tem um paradigma, tem um arcabouço, né, das coisas que ele faz. Pescar, a rede, costurar, peixe, isso, aquilo, né? Pode ser que na vida lá desse pescador ele não discuta muito sobre o sistema democrático do Brasil, não discuta muito sobre Covid. Pode ser que ele esteja afastado, então ele vive lá numa redoma dentro do seu paradigma. Então, dentro de um paradigma, você pode fazer essas representações. Mas vamos colocar na área da biblioteconomia e particularmente dentro da gestão de acervos, né? Você pode criar criar paradigmas, criar arcabouços, e a partir desses arcabouços você criar modelos de representação semântica. Vamos supor que você queira representar só os livros. Então você vai, além daquela estrutura típica que você precisa ter, como título, autor, palavras-chave, editora, ano de publicação, ISBN, ISSN, etc., né? Você colocaria também elementos iguais esses que eu estou colocando, mas não aqueles que simplesmente saem da cabeça de um bibliotecário. Não pode ser a opinião dele, né? Tem de ser baseada em uma estrutura formalmente definida que faça automaticamente esse trabalho e então identifique no texto quais são as estruturas semânticas que estão presentes. Então faça a indexação e a catalogação usando justamente essas marcações. E quando você for procurar, você pode dizer você pode bolar uma expressão de busca bem complexa e bem diferente do que você teria simplesmente, né? Vamos ver aqui. Essa expressão de busca que eu coloquei como exemplo, ela pode ser recuperada em uma expressão que me diga assim, buscar humano que passeia, humano passear. Então ele traria esse texto que fala de um humano que passeia. Então, procurar então um cão que passeia, também vai achar, porque está no contexto. Ou então procurar um homem e um amigo que passeiam. Então ele vai trazer isso aqui também, que o cão é o fiel amigo deste homem que passeia, tá certo? E aí vai. Você entendeu o fio da meada aí, né? Agora, a gente precisa exercitar esse conhecimento, tá certo? Bom, acontece que isso aqui, que está descrito de uma forma estruturada, visual, né? Eu posso transplantar para uma estrutura como de um XML, tá aqui, no qual eu fui criando as entradas no XML para representar os elementos. Por exemplo, aqui literal é a frase inteira, depois o tempo presente. De onde veio esse tempo? Ele veio daqui, ó, tempo presente. Né? E eu vou preenchendo as outras coisas. A localização desse texto poderia ser em Hogarth, é Hogarth mesmo que fala. Isso poderia ser também, sei lá,
numa biblioteca do futuro lá do filme de de Máquina do Tempo, de Viagem no Tempo, como também pode ser um livro que se passa em alguma praça na cidade de em Praga, né, na Tchecoslováquia. Acredito que eu não errei, eu acho que a Praga fica na Tchecoslováquia. É assim, por favor, se eu estiver errado, me perdoem, olhem direitinho no Google, tá? Ou então, o local poderia ser a Praia do Futuro, a Praia dos Crush, tá certo? Prefeito fecha a Praia dos Crush para evitar a propagação de Covid nos Crush, ou algo assim, tá certo? E aí você vai analisando e vai preenchendo aí. Então, todas essas entradas aqui vão permitir que você faça a recuperação depois. E nós estamos aí há umas 2 ou 3 aulas de cairmos na recuperação da informação, tá certo? E você vai ver que esse percurso que estamos fazendo, ele é muito relevante, tá bom? Como atividade para fixar essa discussão de hoje, eu estou colocando aqui, aliás, não cheguei na atividade ainda, mas como seria a pesquisa? Eu vou formular uma expressão de busca e essa expressão de busca também vai ter que ser convertida em uma estrutura assim para ser pesquisada no sistema, né? Ele vai converter para isso, trazer uma representação e então procurar nos registros bibliográficos, por exemplo, né? Então agora sim uma atividade, graças a Deus, né? Vocês deviam estar com saudade de atividades do professor Oswaldo. Então tá aí. Em grupo de até 3 pessoas. Professor, eu posso sozinho? Pode, é até 3 pessoas. Proponha uma estrutura, modelo, desenho, modelagem, esquema XML, desenho de organograma, fluxograma, mapa mental, use aí o que você quiser usar. Mas você vai criar uma estrutura que possa representar os valores semânticos, né, que precisam ser representados relativos a um registro bibliográfico. Eu escrevi assim: em grupo de até 3 pessoas, proponha uma estrutura, né, que possa representar como os valores semânticos podem ser representados para serem utilizados na preservação de registros bibliográficos. Então vocês se juntem aí, o trio, e discutam isso até a data, que é dia 12/2. Enviem antes do final da data, tá certo? Crie o grupo antes de tentar enviar lá pelo Siga, tá certo? Então é isso. Você vai mandar um texto por lá. Fique com Deus. Se cuide. Quem não está se cuidando tem que se cuidar, porque senão o bicho pega, tá certo? Tá bom, pessoal? Até mais.